TikTok nesta hora com o pregador André Luiz Nunes de Goiânia, Goiás, com vocês, né? Sempre apresentando esta mensagem, esta pregação da palavra original, né? Isaías diz que a palavra de Deus não retorna vazia, né? Ela se cumpre, ela realizará aquilo que deve realizar, né? E qual é o propósito desta pregação, desta mensagem? 60 anos depois da morte do profeta William Marion Branham, o americano que trouxe a luz do entardecer, né, para o mundo. E essa pregação agora, qual é o propósito dela, né? Bem, o tempo dirá, né? Simplesmente o tempo dirá, mas não é uma pregação para multidões, né? Não é uma pregação para muitas conversões, porque é muito difícil as pessoas voltarem à palavra original, o que foi escrito, também o que foi pregado há 2000 anos atrás pelos Achalias. Achalia no hebraico é apóstolo, né? Apóstolos. Agora, o bom senso, a coerência, diria na consciência de qualquer um que Yehoshua Mashiach, conforme Hebreus 13, versículo 8 diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e não muda. E como os irmãos primitivos, e eu não estou nem me referindo à congregação Kahal Keilah, comunidade de Jerusalém, né? Porque ali era dirigida, eram estabelecidos pelos 12 Achalias, que conforme Matitial 19:28 se sentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Então há uma mensagem, uma pregação para os da circuncisão. Paulo fala isso em Corinto, né? Que ficou confiado a Kefa, Pedro, né? Você fala Pedro, mas é Kefa, né? E há uma outra pregação que ficou confiada a Shalia Shaul, ao apóstolo Paulo, para nós os gentios, né? E isso foi retirado, massacrado, enterrado, ignorado, apagado pelo sistema do cristianismo, catolicismo, protestantismo, evangélicos, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, até que chegou essa coisa que chegou hoje, né, do século XXI,
o sistema religioso, incluindo os que seguem a mensagem, dizem seguir a mensagem de William Branham, né? Que hoje não passa de divisões, de ismos. Né? O pregador, se o William Branham ressuscitasse hoje, ele acabaria com as divisões, que tem cidade que tem 30 tabernáculos, né? 15 tabernáculos. Um pastor pregando a mensagem de Branham não fala com outro pastor ali, na mesma cidade, né? E porque não há amizade, né? Doutrinas, formas de crenças diferentes, e também porque se houver apego, amizade, como é que vai fazer para receber dízimo? Perder fiéis, membros? A membresia, os Nico quer dizer conquistadores, né? A palavra Nico quer dizer isso. Isso começou lá em Éfeso, o nicolaísmo, né? Depois da morte de Paulo, quando Paulo profetizou que lobos vorazes não perdoarão o rebanho, né? Se levantaria de fora e também se levantaria de dentro, né? Só não se levantaram com Paulo vivo porque Paulo era um leão. Ele tinha um ministério do primeiro ser vivente, né, que combateu o cavalo branco e o cavaleiro no cavalo branco, né, com coroa e arco sem flecha, né? Os dignatários que inventaram o cristianismo, o catolicismo, né? Bispos, papa, monsenhor, padre, cardeais, frei, essa coiseira todinha aí, essa hierarquia, né? E o catolicismo não abre mão porque é uma religião romana, nem a Bíblia pode mudá-los, nem as escrituras, né? Mas também veio depois o protestantismo, evangélico, pentecostais, que também criaram suas modalidades, né? E não abre mão de mudança, né? Quem quiser deve se submeter, né? Isso aí é a história do cristianismo, né? Mas lembrando que os pais, porque as escrituras é que chamam os 12 Achalias de pais, né? Jehoanã, filho de Zacarias e Isabel, se você fala João Batista, mas ele tinha uma missão que o Gabriel, o anjo Gabriel, disse ao pai de Jehoanã, né? Seu filho, adiante dele, Lucas 1,17, irá o espírito de Elias, né? Elial, e ele vai converter, vai trazer o coração dos pais aos filhos, né? Isso é a parte A de Malahim 3, na minha Bíblia 3, 22, 23. O que ficou faltando para cumprir a parte B, né? Elial virá antes do grande e terrível dia do Senhor e converterá o coração dos filhos de volta aos pais. E todo mundo pensou, e o Branham pregou, o William Branham pensou que era a mensagem dele, né? Mas agora vemos que não é, e nem é a minha. Também não é a minha, embora eu esteja pregando Yehoshua, Mashiach em hebraico, né? Mas nota que eu estou direcionado à pregação, à mensagem Bet Sorá, Boas Novas, de Paulo aos incircuncisos, que não são obrigados, não eram obrigados a fazer Brit Milá, circuncisão, guardar sábado, pagar dízimos, praticar as festas, né? Ou os 613 mandamentos mitzvot da Torá, da lei de Moisés.
Por isso que a mensagem de Paulo é diferente da de Kefa, né? Você vê que com Kefa, você fala Pedro, mas é Kefa, lá havia circuncisão, né? Com certeza lá se pagava dízimos de endro, cominho e hortelã, né? Conforme Mashiach Yehoshua, o filho do Criador Jeová, diz em Matitial 23, deveis pagar o dízimo do endro, cominho e hortelã. E não esquecer, não omitir o juízo e a misericórdia. Assim então cumprireis, né, a lei. Não vê que Kefa e Eroanã, você fala Pedro e João, frequentava o Beit Hamikdash antes da destruição do ano 70, pelo menos umas 3 vezes por dia. Mesmo Shaul, Paulo, não ia lá cumprir ritual no templo, porque ele era talmidim, discípulo de Yehoshua Mashiach. Ele podia ser as duas coisas, mas principalmente ele nunca negou que ele estava debaixo da Torá de Mashiach, não da de Moisés, né? A de Moisés era a palavra de Deus? Era. Já não salvava, mas Paulo se fazia de judeu para ganhar judeu. Embora Paulo dizia, eu nunca fiquei sem lei, mas a lei que eu obedeço hoje não é a lei de Moshe. Moisés é a lei do Mashiach, né? O que eu recebi de Adão e Yehoshua Mashiach, eu vos ensinei, eu transmiti, eu entreguei a mensagem tal como ele me entregou, mandou falar, né? Aí você diz, havia uma disputa entre Kefas e Shaul, você fala Pedro e Paulo. Não, do lado de Paulo não, Paulo simplesmente se posicionou e colocou as coisas no lugar, né? Em Antioquia, em Gálatas 1:2, Kefa comia com os irmãos que não eram circuncidados, nunca fizeram Brit Milá, né? Porém, quando chegou da parte de Jacó e Tiago, os irmãos de Jerusalém, ele já não quis mais sentar à mesa e comer com os irmãos que não eram circuncidados, ou seja, os não-judeus, o que fez com que Paulo censurasse, corrigisse Kefa, né? Você me entende, né? E Paulo sabia disso, que Kefa tinha uma mensagem para as 12 tribos. Afinal de contas, os 12 apóstolos vão se sentar em 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel. E Paulo vai se sentar em algum trono? Claro que não. Ele não faz parte dos 12 achalias, 12 apóstolos, né? Mas ele tem uma mensagem às nações, aos gentios, aos povos, né? Tinha, né? Ainda tem, porque a mensagem de Paulo é diferente do Mombrana. Mombrana é fita magnética, cassete. Paulo é escritura. A escritura não falha, é infalível. As escrituras não podem ser quebradas. Se você quebrar, você se perde, né? O próprio Mombrana explicava isso, que as escrituras é como uma corrente de aço. Não tem os gomos, os elos, né, de aço na corrente, vai entrelaçando. Então, se você coloca ali no elo de aço, um gomo, um elo de aço, um elo de arame para tentar emendar a corrente, quando fizer força, ela vai arrebentar no lado mais fraco. E a escritura não é fraca. A palavra do homem é mentira. Seja todo homem mentiroso e Deus é Jeová verdadeiro. Então, se você põe sua interpretação, seu dogma, seu regulamento interno, RI, sua norma, sua regra, o estatuto da sua igreja, ao invés de defender a palavra, mas se você for defender a palavra, você diz, eu vou ficar sozinho. Você não está sozinho? Pregador André Luiz Nunes de Lima, de Goiás. Humanamente falando, sim. Você não tem o apoio da sua mulher? Não tem o apoio dos seus 4 filhos? Não tem.
Mas eu não sirvo homem, eu não sirvo mulher, eu não estou aqui para servir filhos. Lembrando que na eternidade, após a ressurreição, eles, os filhos de Deus, não se casam, também eles não se dão em casamento. Da mesma forma, as filhas de Deus que forem salvas não se casam e também não se dão em casamento. Então acabou esse negócio de marido e mulher, né? Na eternidade, depois da primeira ressurreição. Acabará esse negócio de pai e filhos, pai e filhas, ou filhas e pai, filhas e mãe, filhos e pai, filhos e mãe. Esse negócio vai acabar, né? Tudo vai voltar como era na eternidade. Esse negócio de casamento vai acabar. Mas não seremos malás, anjos. Aqui anjo é soldado. William Branham diz: um filho de Deus na eternidade é maior do que um arcanjo, né? E só há um arcanjo nas escrituras, não há 2 arcanjos, 3 arcanjos. O arcanjo é o arcanjo Miguel, né? Você entende? Então é isso que dá segurança. Não que um filho de Deus que tem mãe, pai incrédulos, mulher incrédula, filhos e filhas incrédulos, não que um filho de Deus deseja que seus parentes pereçam, né? Paulo amava tanto os irudinhos, a nação de Israel, os judeus, que vendo que ele estava salvo por essa graça de Yeshua Mashiach, né? Ele desejou ser cortado, mas não podia ser cortado, para injetar judeus no lugar dele, mas ele não podia. Isso não é para quem quer, como ele escreveu em Romanos, né? A salvação não é para quem quer, não é para quem corre, também não é nem para quem busca. Você pode buscar salvação, procurar salvação, pagar dízimo, oferta, dar esmola, dar seu caminhão, seu carro, seu automóvel, sua motocicleta, sua chácara, sua casa, fazer sacrifícios. Se Deus não te escolheu para a vida eterna, você nunca vai achar ela. Porque tudo depende da predestinação, do nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Aí você está sendo calvinista, né? O pregador André Luiz Nunes de Lima, de Goiânia, né? Uai, se Calvino defendeu a Bíblia, qual o problema? Antes de Calvino pregar a predestinação, já estava escrito predestinação em Efésios 1:5, em Apocalipse 13, né? Acho que é o 8:18, né? Ou seja, aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, não podem ser enganados pela besta. Não podem ser enganados. Surgirão falsos Mashias, falsos profetas farão potentes sinais, prodígios, milagres, e se possível for, enganaria até o próprio escolhido, né? Os escolhidos, mas não pode ser enganado. Não há possibilidade nenhuma de ser enganado, porque são predestinados. Mas agora, quantos são predestinados hoje, né? Porque Billy Sudan, Dwight Moody ganhou 1 milhão de almas, né? William Carey, na Índia, mudou o sati, né? Porque a Índia não enterra, igual que no Brasil, no cemitério, lá crema com fogo, e no sati lá eles obrigavam as viúvas vivas a ir para a pilha de madeira em fogo, enquanto o corpo, o cadáver do seu marido queimava, né? As mulheres eram empurradas, as mulheres viúvas, né? O que William Carey dizia, isso é um assassinato, né? E eu vou acabar com isso. E acabou. O missionário da Inglaterra, da Igreja Batista, conseguiu mudar isso na Índia, né?
Você me entende, né? Ganhou um selo no Correio da Índia, né? Você entende, né? Ou seja, os homens de Deus, como a Abraham Lincoln, né? Que também era um crente, um homem de Deus, conseguiu criar uma emenda que aboliu a escravidão nos Estados Unidos da América do Norte, né? E tantos homens de Deus, se eu fosse citar, David Livingstone, Hudson Taylor, Livingstone na África, Hudson Taylor na Índia, né? E até hoje a gente vai ouvindo agora com a internet, você vai sabendo de homens que foram homens poderosos, usados por Deus, né, em seus países, ou como missionários. Mesmo o William Branham nunca citou, né? Irmão Branham nunca citou certos homens, entendeu? Mas eles são homens de Deus. Deus os chamou, os convocou, eles viveram, realizaram o ministério, né? Mesmo pregando Jesus, mesmo pregando Jesus, né? Porém, agora estamos diante da última pregação, né? Ou seja, no tempo do esfriamento do amor, no tempo de escuridão, trevas sobre a terra, no tempo da multiplicação da iniquidade, no tempo de grandes templos, catedrais, naves e igrejas, né? 70, 80 numa avenida, né? Quando as pessoas se sentem seguras. Vimos ontem na pregação que quem foi o primeiro a construir um templo para as igrejas, para o cristianismo, foi o imperador romano Constantino. E para agradar os cristãos, construiu a igreja de Santa Sofia em cima de um lugar que era um templo pagão, na antiga Constantinopla, atual Istambul, Turquia, né? Uma perna do Império Romano do Oriente, né? Que tem a perna de Roma do Ocidente, a própria Roma, o Vaticano, né? A própria Roma no Ocidente e Roma no Oriente. E o Teodósio, né? O imperador romano, dessa perna do Oriente, expandiu essa igreja de Santa Sofia, mas que hoje está em poder. Era um museu, patrimônio da humanidade pela Unesco, né? Mas quando recebe Tayyip Erdogan da 666, né? Tony Blair da 666, Papa Leão XIV também tem um 666, porque no trono do Papa, na coroa do Papa, está escrito Vicaris Dei, Filii Dei. Ou seja, eu sempre tenho dito que o mundo está cheio de 666, né? Mas olhe para o cavalo verdoso do Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, o cavaleiro chamado Morte, capítulo 6, versículo 8, olhe para Apocalipse 20, versículo 4, onde a Bíblia diz que aqueles que foram decapitados, e decapitação é retirar a cabeça do corpo, é cortar, separar a cabeça do corpo, e quem faz isso é o Islã. Ontem eu estava vendo um vídeo que eu preguei há 3 anos atrás, na visão de William Branham, que quando eu comecei a pregar, em 12 de julho de 2022, como eu não sabia o que pregar, eu fui pregando que o profeta William Branham disse né, no século XX, batismo em nome de Jesus, mas aí mudou. Hoje não é batismo, teve lá, mergulho, imersão, em nome de Adon Yehoshua Mashiach. Eu estava vendo um vídeo ontem, eu pregando que o irmão Branham pregou, que a besta da terra é os Estados Unidos, e a besta do mar é o Vaticano, né? Roma, né?
Isso o irmão Brana pregou, mas Guilherme Miller, El Goldwhite, os adventistas, Uriah Smith, né, pregava isso. Por isso que o irmão Brana pregou isso. Porém, a coisa mudou, né? A bênção da terra agora não é Estados Unidos, é um paranormal que vai aparecer. Um homem paranormal, né? A besta do mar é um assírio. Está aí na Bíblia, um perverso, um iníquo, né? Porque a cabeça que foi ferida de morte, Naum 3,19, diz que foi a Síria, né? Sua ferida é mortal, a Síria! Não tem remédio, não tem cura. E das 7 cabeças da besta, só a Síria não existe hoje. Só a Síria não existe hoje. Mas vai reviver, né? Vai reviver e o mundo vai admirar como que um império que deixou de existir voltará voltará à existência, né? Porque a boca e a mandíbula da besta do mar, a besta islâmica, né, muçulmana, é de leão, né? Boca e mandíbula de leão. Isso é a Babilônia. O atual Iraque, na Mesopotâmia, não Bagdá, a capital, mas Mossul, onde era a Torre de Babel e Nínive, fundadas por Nimrod, né? Tanto a Torre de Babel como a cidade de Nínive, que era a capital da Síria, no atual Iraque, foi fundada por Nimrod. Porém, a Bíblia diz que esse assírio já saiu da Babilônia, já saiu de Nínive, não está aí mais. E aonde ele está? Daniel 8,9 diz que ele vai vir do norte de Israel, o Líbano, Turquia ou Damasco, da Síria, né? Vê? Eu comecei pregando a mensagem Mombrana. Tudo que o Mombrana pregou, eu ia vendo e ia pregando. Mas de repente deu uma guinada, um giro, né? A coisa começou a girar. Peraí, né? Eu entendi que eu estou autorizado a pregar o melhor do meu entendimento das Escrituras, o melhor da minha convicção, mesmo que contrarie o que o irmão Brana pregou. Eu não estou sendo contra o William Brana, mas também entendi que o que eu devo pregar, e venho pregando ao longo desses quase 4 anos, repetir, trazer novamente o que Paulo trouxe como doutrina, né? Ou a sã doutrina. E, claro, isso contradiz o que o profeta William Brana pregou, né? Porque Paulo colocou as mulheres para lavar os pés dos irmãos, 1 Timóteo 5,10, na hospitalidade. Nunca seja escrita viúva naquele lá, na carral, na congregação, só as que têm atingido 60 anos de idade, mulher de um só marido, filhos obedientes, se praticou boas obras, hospitalidade, se lavou os pés dos kadosh, dos santos, dos irmãos, né? Então não há dúvida, pelas Escrituras eu estou certo, certíssimo, porque as Escrituras não falham, como também o lava-pés. As mulheres não lavaram os pés lá no cenáculo, na Santa Ceia. Lá quem lavou os pés foi Yehoshua Mashiach, dos 11 Achalias, dos 11 apóstolos. Nem Paulo estava lá. Portanto, quando Mashiach disse, eu vos lavei os vossos pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros, não se aplica a Paulo. Por isso que em Coríntios 11, quando ele fala do cálice e do pão, ele não coloca lava-pés em Coríntios 11, mas ele vai colocar o lava-pés lá em 1 Timóteo 5,10, para as mulheres fazerem. Tal como Abigail, lá no livro de Samuel, quis fazer, lavar os pés dos soldados lá, os companheiros do rei Davi, né? Então, eu não estou errado. Eu não posso estar errado. Para mim estar errado hoje, as Escrituras teriam que ter erro. E as Escrituras não erram. Elas são infalíveis.
Elas não podem ser quebradas. Ainda que você tente quebrar, passarão céus e terra, e as escrituras, a palavra de Deus, não falhará. Quem vai ficar no prejuízo é você, não? Se você não crer. Mas trazer essas coisas, como o uso do véu, a mulher usando véu sem mostrar um fio de cabelo, no momento em que os Estados Unidos tentou mudar os mulaus e atolar do Irã, porque lá é lei, né? É lei, toda mulher deve usar o véu, senão vai presa, né? Eu não vejo assim. Para mim, quem deve usar o véu é a mulher casada, né? Que guardou a virgindade e casou com um homem puro, né? Que nunca fez sexo com outra mulher. Se a mulher não guardou a virgindade, ela vai usar véu para quê? Porque a Bíblia diz que a mulher que não usa o véu, ela desonra seu marido. Uma mulher que está vivendo com um homem e ela não era virgem, ela nem marido tem, ela está em união ilegítima. É a Bíblia que diz isso, não é eu. Atos dos Apóstolos 15:29 mandou proibir comer sangue, carne de animal que morreu estrangulado, carne e comida oferecida a ídolos, e proibiu as uniões ilegítimas. E mandou respeitar o matrimônio, que é a mulher virgem casando com um homem que nunca fez sexo com nenhuma mulher. É essa mulher aí que deve usar o véu. É essa mulher aí que casou virgem com um homem puro. Se ela não usa o véu, ela desonra ele. Vê o tanto que mudou? Eu comecei pregando a mensagem Mombrana dizendo: se a mulher cortar o cabelo, o marido não levar ela no cartório e não der a carta de divórcio para ela, ele é um maricas, né? E eu já não prego divórcio. Eu prego que o casamento, o matrimônio, até que a morte separe. Se ela casou virgem e ele puro, ainda que ele deixe, ele se separe, ela se separe, como Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 7, versículo 10 e 11, se a mulher se separar do seu marido, não te case uma segunda vez. Pode separar? Pode. Mas não pode casar de novo. Reconcilia-te com teu marido o tempo todo. Se ficar 10 anos separado do marido, 20 anos separada do marido, um vivendo em outra cidade ou na mesma cidade, ainda há a possibilidade de reconciliar, de obedecer à palavra de Deus. Mas se ela recebe a carta falsa de divórcio, porque no Testamento, na Brit Hadashah, na Nova Aliança, não tem divórcio. Um pastor dá divórcio, o que é falso, né? Porque Mashiach disse em Marcos 10:11, se o marido mandar a sua mulher embora e casando com outra mulher, ele comete adultério contra a primeira mulher. Marcos 10:12 diz para a mulher, se a mulher mandar seu marido embora, despedir ele, vai embora, se separar, né? E casando com outro homem, ela comete adultério contra o seu marido. Por isso que Paulo diz, 1 aos Coríntios 7, versículo 10 e 11, se a mulher se separar do marido, não te case uma segunda vez. Você casou, mulher? Você aceitou a carta de divórcio da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, das igrejas evangélicas? É falsa. Isso aí vai te mandar para dentro do lago de fogo. Se você morrer, você cai no lugar de tormento, né? Leia Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3. Em todo tempo, né, que o marido estiver vivo, a mulher está ligada pela lei ao seu marido. Morto o marido, ela pode casar. Se o marido falecer, ela virar uma viúva, ela casa com quem ela quiser. Mas tendo o marido vivo e ela for viver com outro homem, tendo o marido vivo, será chamada de adúltera. Gente, isso aqui é a palavra de Deus. Eu posso pregar isso hoje. Não é a pregação de Billy Graham, de William Branham. Não é a pregação de Dwight Moody, de Chicago, da Igreja Batista, que ganhou 1 milhão de almas para Cristo. Não é a pregação do Dr. Martin Lutero que eu estou pregando, do Dr. João Calvino, do Dr. Ulrich Zwingli,
não é a pregação de Hudson Taylor, David Livingstone, mas é a palavra de Deus. E por que não causa efeito? Será que não causa efeito? É a pergunta, né? Por que não há conversões? Por que as pessoas não se desesperam, se agoniam? Por que não choram? Por que não mudam de vida? Por que não buscam a regeneração, a transformação? Por quê? O tempo é difícil, gente. O tempo, o momento que estamos vivendo é difícil. Né? Esse é o tempo mais difícil de se pregar. Embora tenha internet aqui. Né? Porque as pessoas não querem a verdade. Né? Acham que a Bíblia é museu, que a Bíblia passou, que a Bíblia precisa ser reformulada, que tem que mudar palavras da Bíblia. Né? Agora eles querem criar a lei da misoginia, né? Ou seja, é um crime que, se for aprovado, é 3, 4 anos de prisão, só de você pregar que a mulher tem que estar debaixo da autoridade do marido. O marido tem autoridade sobre a mulher, que o lugar da mulher é em casa, né? Na cozinha, no tanque, na máquina de lavar roupa, no fogão, sendo boa dona de casa, querendo bem seus filhos. Que a mulher tem que ser submissa em tudo ao marido. Se essa lei for aprovada no Brasil, é prisão de 3, 4 anos e é um crime que não se prescreve. Ou seja, no Brasil, um homem, uma mulher pode assassinar dependendo dos anos, o crime prescreve. Né? Tem uma data limite lá. Depois, ninguém pode prender ela, ou seja, por assassinato. Homicídio, né? Mas pregar essas coisas que eu estou pregando aqui agora ainda pode, porque a lei da misoginia da senadora Soraya do Mato Grosso não foi aprovada ainda na Câmara, né? Mas se isso for aprovado, é cadeia, sem choro, crime inafiançável. Que é isso? Para tentar calar a boca, tampar a boca de quem prega a verdade. Né? Eles querem adaptar tudo ao direito do povo, né? O que quer dizer Laodiceia, né? O tempo do direito do povo, é o tempo do empoderamento feminino, né? É o tempo onde se vira as costas para o Criador. Mas veja, o Criador deixou as Escrituras na terra e deturparam as Escrituras. É tanta tradução errada, versão errada, né? Mas eu não estou aqui igual o Cacô Felipe, que mandava queimar a Bíblia. Né? Eu não mando queimar livro nenhum. Você pode ter o livro que você quiser ter, né? Porém, a Bíblia, as Escrituras, né, existe ela da forma original. E é o que eu tenho tentado pregar. É o que eu tenho tentado fazer, pregar ela da mesma forma, os mesmos nomes, né, as mesmas doutrinas, que foi pregado há 2000 anos atrás, senão não é a palavra original. Senão não é as Escrituras original. Se eu for pelo modernismo, o modismo, o liberalismo, né? Essa coisa fácil, né? Isso aí não é a palavra original, gente. Como eu falei aqui, o primeiro a construir um templo foi Constantino. Aí a mãe dele foi para Jerusalém, e construiu lá a Igreja do Santo Sepulcro, um templo, né? Que hoje pertence à Igreja Católica. Jerusalém, Jerusalém tem muitos templos, né? Católicos, né? Mas aquele lá, a comunidade lá de Atos 1 e 2, e a congregação, a Carral, né? Tanto ela Yehudim, judaica, como os não-judeus, eles não construíam templo. Mesmo lá em Corinto, Atenas, Colosso, Tessalônica, que a Grécia, na Europa,
é a mãe da democracia. Democracia, nós estamos num país democrático, que é o Brasil. A Grécia é a mãe da democracia. A democracia vem dos gregos, né? E nem tendo democracia em Corinto, Filipos, Grécia, Atenas, Grécia, Tessalônica, Grécia, aquele tanto de cidade lá, Macedônia, né? Grécia. Você não vê Paulo construindo 4 paredes? Era falta de dinheiro? Era falta de arrecadar uma oferta? Não, porque Paulo arrecadou oferta por causa da fome em Jerusalém, em Israel, dos irmãos da Grécia, para ajudar os irmãos pobres da Judéia, né? Mas você não vê Paulo arrecadando para comprar terreno, construir templos, né? O próprio William Branham, que tinha um templo, ele dizia: eu não entendo como que as igrejas constroem grandes prédios, edifícios. William Branham dizia: e pregam que a vinda do Senhor Jesus está aí, próxima, né? Para que esses templos, não? Eu não prego o Senhor Jesus, eu prego Adão e Yehoshua Mashiach. Mas no Congo um templo gigantesco foi queimado e eles já estão falando em construir isso em 6 meses. Mas isso não vai acabar com as divisões, os ismos, né? Cada um crê de um jeito. Um crê em poligamia, outro crê que o William Branham vai ressuscitar, outro crê em 7 trovões. O Congo é cheio de ismo, não só o Congo, mas o mundo todo, né? O irmão Branham, se viesse hoje, nem o William Branham colocaria o tabernáculo, os tabernáculos em ordem, né? Se Daniel Bergman vinha ressuscitasse, a Assembleia de Deus daria um jeito de matar eles, né? Em vida, o Gunaving, que morreu em 1932, em vida, né? Ele foi desprezado, o fundador da Assembleia de Deus. Em vida, a mulher dele, Frida Guna, foi colocada no manicômio, né? Sem visita de nenhum pastor, morreu no manicômio, né? Ela não tinha doença psiquiátrica nenhuma doença mental. Tem 23 hinos da harpa cristã da Assembleia de Deus que ela escreveu, né? Já achei uma flor gloriosa, né? Eles cantam os hinos dela todo dia, mas a própria igreja, a Assembleia de Deus, lá os assembleanos, puseram ela no manicômio. Isso também aconteceu com Francisco de Assis, gente. Em Assis, na Itália, em Roma. Ele que era um cavaleiro, ele que seu pai era rico, né? Mexia com tecidos, panos. Ele que foi dar panos lá, ajudar os pobres, lá os miseráveis, os mendigos. O pai dele não gostou, bateu nele e ele resolveu sair de casa pelado, nu, despido. E o pai deserdou ele fez pouco caso com herança, fez voto de pobreza. Francisco de Assis ouviu a voz de Deus, mas entendeu mal, foi entender depois. Restaura a minha igreja, Francisco. Ele achava que era para erguer templos que caíram, que foram derrubados, e começou a erguer igrejas, templos de 4 paredes, restaurar. Ele entendeu o que é isso, que era isso, mas não era isso. Só mais tarde ele vai entender que era restaurar vidas, né? O que a pregação dele fez, com voto de pobreza. O problema é que ficou cego, foi morar dentro de uma caverna clara, né? Os católicos falam hoje São Francisco de Assis e Santa Clara. William Branham dizia: se Francisco de Assis fosse católico, eu também era. Nunca pregou o que o Vaticano, que Roma pregou. Mas o que aconteceu em vida, que normalmente um mensageiro
quando ele morre, vira denominação, ismo, organização, prisão, presídio, escravidão. A mensagem que ele deixa, ele vai embora, né? A mensagem vira história. Os sucessores lá, que se acham sucessores, como hoje, tanta gente que se acha sucessor de William Branham. Eu prego aqui, eu não sou sucessor do profeta William Branham, o americano, porque eu não repito, eu não prego o que o William Branham pregou. Quem é sucessor é José Branham, né? Que dá um tablet, um aparelho de graça, né, para cada família, para fazer com que a mente deles, né, ele saia dos tabernáculos, como Zé Branham quer, que todo mundo se sente para ouvir só a voz do pai dele. Quer dizer, não precisa ter pastor, não precisa ter Efésios 4:11, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Ou seja, a fita é tudo. Se quiser ser hoje, na mensagem que o José Branham está pregando, um Efésios 4:11, um apóstolo, um profeta, um evangelista, de Efésios 4:11, com Joseph Branham. Se quiser ser um pastor, um doutor, você tem que ser um tape boy. O que é um tape boy? Você tem que rodar as fitas de William Branham na praça, nas casas, e pregar. Pregar não. Ele não quer que ninguém pregue, só rode as fitas, né? Eu não vi Paulo mandando ser um tape boy. Quando Paulo escreve lá em Efésios 4:11, né, que Yeshua Mashiach, subindo ao alto, deu dons aos homens. A uns fez apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. O original das escrituras não é ser um tape boy, rodar fitas, cassete. Agora é tablet, né? Tá tudo no tablet. De William Branham, originalmente, não é isso que não faz sentido. Não é isso que está em Efésios, nas escrituras 4:11. Porém, Joseph Branham atualiza hoje. A escritura de Efésios 4:11 diz: quem tem 5 ministérios é quem roda as fitas de William Branham. Muito bonito para José Branham, né? Porque o resultado disso é ganhar os branhamistas milhões e os dízimos ir para ele, lá em Jeffersonville, colher dízimo. Por que ele não cancela dízimo? Já que Paulo nunca escreveu a palavra dízimo nas 13 cartas aos gentios, aos não-judeus. Romanos, Coríntios 1:2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1:2, Timóteo 1:2, Tito, Filemão. Por que ele não cancela o dízimo? Já que o pai dele, William Branham, que é um profeta, eu não duvido, introduziu o dízimo, mas o irmão Branham introduziu, eu digo que Paulo não trouxe dízimo para os não-judeus. E devemos voltar a isso hoje. Simplesmente devemos voltar a isso hoje. Veja a que ponto chegou o branhamismo. Né? Não tem conserto, gente. São ricos os pastores. São milionários, são fazendeiros, chacareiros, né? São empresários. Ou seja, a própria Rebeca Branham escreveu uma carta, né, dizendo o que os pastores faziam com dízimo, abria empresas de turismo. Aqui no Brasil, por causa dos dízimos, pastores criaram depósito de construção, padaria, loja de vender móveis, né? Porque o dinheiro é fácil, o dízimo é fácil, cai na conta deles, né? Todo dízimo é o salário do pastor. Então o que eles fizeram? Abriram lojas, empresas para os seus filhos. Com os dízimos, né? Aí eles dizem, o dízimo sagrado. Sem falar que aqueles pastores, daqueles pastores que levam as mulheres para motéis, paga motel com dízimo sagrado, né? Paga motéis, né? Tem amantes, né, com dízimo sagrado. Não era nem para ter dízimo. Como eu disse, não era nem para ter templo. Agora a palavra original está aqui, num curto período, né? Que estamos próximos ao arrebatamento. E quem vai voltar à palavra original? Eu não acredito que essa pregação, embora eu não veja conversão, e não é para ver conversões mesmo, que ela vai ser uma pregação sem efeito, né?
Não há conversões porque o esfriamento do amor é grande, a multiplicação da iniquidade é grande. As igrejas estão mornas, Apocalipse 3, 16, 17. Não é quente nem fria, eu vou vomitar vocês da minha boca. Não há conversões porque é um tempo de amontoar doutores, falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. E pagam grandes salários, mas eles pregam doutrina satânica, maléfica, maligna, doutrinas do diabo. E é em meio a isso, e que a Escritura, Paulo profetizou que essa doutrina volta, tal como foi pregada no princípio, há 2000 anos atrás. Mas volta, mas causa. O que é a palavra original? Causa. A Bíblia, Paulo diz assim, e a sã doutrina vai voltar quando as pessoas amontoarem doutores, falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos pregadores, que pregam doutrina errada. E Paulo diz assim, a sã doutrina volta, só que ela vai causar comichão, gastura, agonia nos ouvidos. As pessoas não vão suportar. Está escrito, gente. Não suportarão ouvir a sã doutrina. Vocês estão a me entender? Eles não suportarão ouvir a sã doutrina. Então ela está aqui. Por que essa palavra original, as escrituras estão aqui hoje? Porque é profecia, gente. Porque é o sistema do grão, né? Se o grão de trigo não cair por terra, ele morre sozinho, mas se ele cair por terra e morrer, ele produz muitos frutos, né? Ele se reproduz. Só que para o grão voltar a ser grão, tem que passar pelos brotos, as folhinhas, tem que virar folha, né? Tem que virar um pé de trigo. Até voltar a ser grão, tem que virar uma borla, né? Uma casca. É igual milho, já viu? Um grão de milho, você cozinha o milho, come, assa, come, mas planta ele na terra. Ele vai voltar em broto, pé de milho, espiga. Até ele voltar, vai demorar. Não é do dia para a noite, não. Até a sã doutrina voltar hoje, demorou 2000 anos e é um período curto. Isso aqui que eu estou pregando não será uma coisa longa, né? Uma mensagem longa, uma pregação longa, por um período curto, né? Vocês entendem, né? Por quê? Porque os acontecimentos estão aqui agora, né? Mesmo sendo conta-gota, cada coisa acontecendo, demora a acontecer, igual você está vendo aí. A guerra na Rússia já vai para 4 anos, a guerra Estados Unidos e Irã, o mundo diz, as pessoas estão anunciando nos jornais, acabou, né? Só durou 3 meses, será que acabou? Israel reconstruindo a cidade de Sodoma nas praias do Mar Morto, nem eu imaginava que Israel ia fazer isso. E o Yahu lá, o Yahu, Benjamin Netanyahu, né? É um título do Criador, mas ele está desonrando o Criador. Em reconstruir Sodoma e Gomorra, eles dizem, lá em Israel hoje temos 14 hotéis para hospedagem aí do Grand Prix, o dia do orgulho gay em Israel. Gente, eu não imaginava que antes da construção do terceiro templo iria reconstruir a cidade de Sodoma. Novamente lá, exatamente no mesmo lugar onde Sodoma e Gomorra está enterrada no Mar Morto, debaixo do Mar Morto, onde a estátua de sal da mulher de Ló está lá para todo mundo ver, os turistas, né? Mas nada mexe com as pessoas, nada move as pessoas, porque é o formalismo. Como vai mexer, gente? Como vai mexer com um turista, com caravana, com peregrinação? Mesmo alguém indo lá em Israel hoje no Mar Morto, vendo a estátua de sal da mulher de Lote, isso não mexe com ninguém, não. Porque as pessoas estão mortas. As almas estão mortas dentro dos corpos.
Mesmo Mashiach dizendo, vai vir a hora já é agora, em que adorarão o Pai, vão adorar o Pai, não aqui nos montes, nas montanhas de Samaria, e nem na cidade de Jerusalém. Não é a palavra minha, é do Mashiach. Não se adorará o Pai, e o Pai busca, e Yahuanã, capítulo 4, busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, em verdade, mas creia, mulher samaritana, no que eu digo, vai vir a hora, e a hora já é agora, em que o Pai buscará verdadeiros adoradores que o adorem Ruashi, porque espírito é uma palavra latina, né? Ruashi em hebraico, em espírito e em verdade, e não vai ser aqui nas montanhas de Samarias e nem na cidade de Jerusalém, e vai se adorar o Pai. Aí tudo isso que Israel faz, Israel está tão agoniado hoje, porque Israel quer trazer o turismo de volta. Nada melhor para Israel do que trazer o turismo de volta, do que reconstruir Sodoma nas praias do Mar Morto, né? Nada melhor para Israel, o governo de Israel sionista, do que reconstruir o terceiro templo para fazer Israel cidade turística, né? Para o turismo ir lá. Porém, Mashiach disse, não se adorará o Pai a partir de agora, nem em Samaria, nos montes, nem na cidade de Jerusalém. Jerusalém. E aonde? Não é aonde, é como. Não procure lugar, templo, quarto parede, nave, igreja, grandes igrejas. Não é aonde, é como adorar. Adora em Ruashi e em verdade, né? Como Kefa perguntou, porque Mashiach multiplicou pães e peixe para 5.000 homens. A Bíblia, se você chama a Bíblia de misógina, né? A Bíblia não conta as mulheres e crianças. Eu estou falando de Novo Testamento, estou falando de Antigo, não. É o Novo, não contava mulheres e crianças. Alimentou e Mashiach disse, se vocês não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Ele não explicou, ele deixou as pessoas interpretar. Não terás vida em si mesmo. Comer carne é canibalismo, carne humana. Beber sangue é vampirismo, né? E aí eles disseram que na ceia, tem gente que prega isso, né? Para condenar Mashiach. Então, pegaram o corpo do Mashiach no túmulo e comeram na ceia, né? Para cumprir a palavra dele. Mas nada a ver, gente. Mashiach, em Matitial 26, diz, esse cálice é o meu sangue. Ele explica depois. Esse pão é o meu corpo, né? Era o pão e o vinho, o qual Paulo institui lá em Coríntios, né? Dizendo o seguinte, ó, se vocês não se colocar em ordem e tomar o cálice e comer o pão da ceia de Adonai, do Senhor, né? Indignamente, vocês são réus. Eu ouço que vocês estão embriagando na ceia, né? Vocês não têm casa para comer, para beber, vocês estão deixando gente com fome aí. Em Corinto, no dia da ceia, tinha lá uma reunião fraternal, né? Cada um trazia o que podia, mas deixava a gente com fome, né? E Paulo proibiu, vão beber nas vossas casas, vão comer nas vossas casas, né? Eu não quero mais isso, não quero mais ver isso aí em Corinto. E se você não se põe em ordem, tomar do cálice e comer do pão indignamente, se você tomar indignamente, você é réu, né? Aí ficou explicado. Mas lá em Yahuanã 6 ele não explica. As escrituras dizem que os judeus, os iudinhos, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, murmuraram de Yahushua Mashiach, e mesmo com a barriga cheia de peixe e de pão, abandonaram ele. O mesmo povo que queria, na hora da multiplicação do pão e do peixe, que pegar, acho que não sei se é 3 pão, peixinhos, 5 pãezinhos, né? E multiplicar para mais de 15.000 pessoas, aquilo causou um impacto tão grande que eles disseram, vamos fazer de Yahushua Mashiach o rei, no lugar do rei Herodes. Agora nós temos um rei
hoje diria assim, um rei de esquerda, um rei do socialismo, do comunismo verdadeiro, né? Que dá pão e dá peixe para todo mundo. Ah, é? Ah, é? Porque tem gente que pega o livro de Atos dos Apóstolos e diz que eles pregam Jesus Cristo. Jesus Cristo implantou o comunismo, né? Eu não prego Jesus Cristo. E Machia olhou e disse, eles com a barriga cheia, que a Bíblia diz que sobrou cestos de peixe e de pão. Comeram tanto que encheram a barriga que sobrou. Machia diz, agora vocês venham cá, coma da minha carne, beba do meu sangue, para ter vida eterna. A Bíblia diz que a multidão abandonou Machia murmurando, com medo de sua carne. A lei de Moisés, a Torá proibia tocar no morto e comer carne humana. É assim que eles interpretaram. Porque Deus faz isso. É um teste. Beba do meu sangue. Saíram, foram embora. Não quiseram ter nada a ver com Yahushua Mashiach. Saíram interpretando. Beber sangue é vampiro. Quer fazer de nós um vampiro? Eu sou da Torá, eu sou da sinagoga, vou voltar para a minha sinagoga. Vou voltar para os fariseus, saduceus, zelotes, essênios, herodianos. Vou voltar para os escribas, para os doutores da lei, para os sacerdotes. Vou voltar para Anás e Caifás. Eu vou voltar para a minha antiga religião. Gostei dessa pregação, não. Mas o Mashiach não interpretou, ele vai interpretar na ceia. Eles não esperaram, eles não tiveram paciência. E Mashiach olhou para os 12 e disse, vocês não querem ir juntos, não? Vocês não querem se retirar? Aí Kefa, que vocês chamam de Pedro, diz, ele não falou para onde iremos nós, porque se fosse onde, aí é templo, gente. Não é templo, não é 4 paredes. Atos 7:48, o Altíssimo é o Elion, não habita, não vive em templos feitos por mão de homens. O Atos 17:24, no Areópago, lá em Atenas, na capital da Grécia, Paulo pregando para os filósofos, sendo Adonai, Criador dos céus e da terra, não vive em templos feitos por mão de homens. E aí Kefa vai e diz, para quem? Quem é pessoa? Não vê que ele está vivo? Mashiach, Yahushua está vivo? Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não vê que se você tomasse as suas palavras, mesmo que foi há 2000 anos atrás, embora para mim a palavra de Deus não tem 2000 anos. A palavra de Deus para mim ela é eterna. É de eternidade a eternidade. Lê o Salmo 119, eu não sei se é 84 ou 85, para sempre, ó Adonai, a tua palavra permanece no céu. Para mim a palavra não é antiga, não é museu, não perdeu o valor, não tem 2000 anos, não, é eterna. A palavra de Deus é eterna. Então, se você tomasse as Escrituras e cumprisse ela, praticasse ela, ela traria o efeito que ela disse que traria em sua vida. E qual é o maior efeito, né? É esse preparo para esse momento final. Que estamos chegando. Eu vou ler uma escritura aqui para encerrar em 2 Pedro 3:10. Então está chegando a hora do xalufe, do arrebatamento. E quem vai subir? A noiva da palavra original. Na sua igreja diz assim, Efésios 5:28, né? Uma igreja, mas não é igreja, que é Hilá. É irrepreensível. Lá na sua Bíblia diz assim, latinizada, versão romanizada, é santa, mas o original é Kadosh. Sem mancha, sem ruga. É esse tipo de congregação que vai subir, ou o que Paulo falou em Tito, um povo especial, zeloso, né? De boas ações, de boas obras. Deve haver, tem que haver, tem que haver isso, tem que haver vivos. Não me importa se é um como foi arrebatado, um só Enoque, né? Ou se vai ser 5 virgens, como está profetizado nas Escrituras, não? Mas vai haver, não vai
simplesmente vai acontecer, né? A Escritura está a dizer que, segundo Kefa 3:10, né? Porém, o dia de Adonai, Adonai no hebraico quer dizer Senhor meu, né? Mas você sabe que Senhor é pronome de tratamento, né? Que eu posso chamar de Senhor ou de Senhora, é um pronome de bom tratamento. Esse não é o nome do Eterno. Eterno é Elohim, Elohim, né? É título, né? O nome mesmo é Yehová. Yod-He, Vav-He. E foi posto no filho o trigrama. Yod-He, Vav, Yeho, Shua, Yeho. No hebraico é Yod-He, Vav. 3 palavras do tetragrama. Shua quer dizer salvar. O nome significa Yehová. O nome Yehoshua significa Yehová salva. Né? Para ninguém ter dúvida. Né? Porém, o dia de Adonai chegará com um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho estrondoso. Por isso que o irmão Branham pregava. Um grande estrondo, né? Virá do céu. Haverá um grande estrondo, né? Isso é verdade, né? Naquele dia, eu estou lendo Escrituras, 2 Kefa 3:10. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso. Mombrana pregava um grande estrondo, e depois do grande estrondo, Mombrana pregava o batismo do Espírito Santo. Né? Eu prego ser cheio do Ruach HaKodesh. Por que você parou de pregar Espírito Santo? Não tem um estado dos 27 estados do Brasil chamado Estado do Espírito Santo, onde nascem os capixabas, né? Tem. Mas o nome é Ruach HaKodesh. Mashiach nunca diz: vocês vão receber o Espírito Santo. Isso aí é latim, gente. Isso aí é a língua morta da Igreja Católica. Eu devo me desvencilhar, me desligar do catolicismo em tudo. Né? Eu já expliquei aqui que a Igreja Romana ela ganha o mundo com o idioma. Não tem como, a Assembleia de Deus nunca vai virar um país igual o Vaticano, com bandeira, correio, guarda suíça. O Papa é um chefe de Estado, né? A Universal nunca vai virar um país e criar um idioma, como a Igreja Romana criou. E tem o latim, e você prega Jesus. O nome latim, italiano, europeu, que quer dizer suíno, porco. Você não sabe que você está trabalhando para o diabo e para a Igreja Católica. Então, continua pregando. Eu não estou aqui para mudar ninguém, não dou conta de mudar nem minha vida. Eu mesmo. Se Deus não tiver misericórdia de mim, compaixão, amor e me mudar, que Ele é que muda, transforma, regenera, né? Eu também vou estar perdido, mas eu acredito no poder que tem a pregação da palavra original. Porque a emuná, fé é revelação, conhecimento, entendimento, né? Emuná é hebraico, né? Fé é latim. Emuná é hebraico. Emuná quer dizer ser fiel. Ser fiel ao Criador. Meus olhos buscarão os fiéis na hora do arrebatamento, do chaluve, de ser arrebatado. Ele não vai levar ninguém infiel, não, gente. Não vai subir batista, preteriano, católico, metodista, anglicano, episcopal, CCB, Assembleia de Deus, IPDA, Deus é Amor, Casa da Bênção, Brasil para Cristo, Universal, Mundial, Videira, Sara Nossa Terra, Luz. Não vai subir nada de igreja, porque no céu não tem templo. A nova Jerusalém, Jerusalém celestial, não tem templo, né? Na cidade celestial. Então ele vai buscar os fiéis. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso. Então todo mundo vai ouvir, né? E tudo que há no universo, no cosmos, na Via Láctea, será queimado. Então o fogo, né, vai expandir para o cosmos, para o universo, não é só na Terra, né? Aí diz aqui: a terra e tudo que
o que existe nela vai sumir. Olha o que a Escritura está dizendo aqui. E tudo que há no universo será queimado. Ou seja, já havia lácteas, essas galáxias. Quantos milhões de galáxias tem? Está dizendo aqui que o universo vai ser queimado, gente. E agora a Fox, igual a CNN, está a apresentar 4 raças de alienígenas, né? Os Grey, não sei o que, eu estava vendo agora mesmo, hein? Os incrédulos já agindo, dizendo, como é que fica a Bíblia agora? Como é que fica Deus, a crença em Deus? Já que agora está provado que tem 4 raças de alienígena, de ET, né? Os aliens estão chegando. Aí eles já estão mostrando que os pastores americanos já estavam reunindo secretamente com o governo americano e com a NASA, já para tomar conhecimento, eles querem revelar os aliens. E aí eu já notei, já estou vendo os incrédulos agitados, mulheres incrédulas, homens incrédulos, já questionando, e agora? Como fica a Bíblia? Como fica Deus? Com essas 4 raças de alien que vai aparecer. Ainda nem apareceu. Só mostrou o desenho. Você crê? Eu creio nisso aqui, ó, que a Bíblia diz. O universo será queimado. Não tem ninguém em Marte não, gente. Nem Vênus, nem Saturno, nem Urano, e Netuno. Não tem ninguém em planeta nenhum, não. Em Plutão, não tem ninguém, não. A Bíblia diz que o universo será queimado. Haverá um barulho, um estrondo espantoso. Tudo que há no universo será queimado. Ou a Terra é um globo ou é plana. Tem um domo aqui em cima. Tem um domo aqui em cima. Como é que você responde isso? Eu vou responder com o que Kefa, você fala, Pedro, diz aqui, ó. Tudo que há no universo, na Via Láctea, será queimado. A terra e tudo. Agora é a terra. Ó, eu vou ler igual está escrito aqui. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, vírgula. E tudo que há no universo será queimado. Ponto final. Tem um ponto aqui final. Tudo que há no universo, no cosmos, na Via Láctea, vai ser queimado. Ponto final. Depois do ponto final vem outra frase, outro assunto. A terra e tudo que existe nela vão sumir, vai derreter. A Escritura não fala de um novo céu, de uma nova terra? E tem lá em Ishaiah 65, 66, Apocalipse 21, chega a dizer, o mar, os oceanos não existirão mais. O mar e os oceanos não existirão mais. Gente, esse negócio de alien, 4 raças, se isso aí vier, vai ser o maior engodo de Satanás na Terra. É mais um truque do diabo. Os ateus estão ansiosos. Quem fuma, quem bebe, quem vive no adultério, na prostituição, no pecado, mulheres que pintam o rosto, usa salto alto, pinta as unhas das mãos e pés de esmalte, usa cílios falsos, cabelos falsos, unhas falsas. E claro, não querem viver secador, ser santo para ir morar com o Eterno, espera ir morar em algum planeta com um alienígena. Vai não, o universo vai ser queimado. É a Bíblia que diz aí, ó, a Via Láctea vai ser toda queimada, o cosmos, não? Mas Satanás vai vir com o último engodo. Não há dúvida que estamos vivendo no tempo do fim. Israel reconstrói Sodoma na praia do Mar Morto. Israel vai reconstruir o 3º templo. E os cientistas vão vir com os aliens, né? Isso não passa, isso que a ciência quer trazer, não passa de mais um engodo de Satanás para satisfazer ateus, né? Então diz aqui, a terra e tudo que existe nela vão sumir. Tem uma linguagem que diz que vai derreter tudo, né?
sabendo que tudo isto vai ser destruído, assim, então, que tipo de gente vocês pensam, que tipo de gente vocês precisam ser? Que comportamento, que conduta, que caráter, que tipo de ação, que tipo de maneira de viver vocês acham que vocês devem ter? Hein? Os ateus estão ansiosos. Eu sabia que isso ia mexer com eles, né? A vida de vocês deve ser agradável a Deus, o Criador, e Jeová, e dedicada a Ele. Espere a vinda do dia de Jeová e faça o possível para que venha logo. Israel está ajudando, a NASA está ajudando, os cientistas estão ajudando, Estados Unidos, China, está todo mundo, esse tanto de bomba atômica que tem no mundo, isso aí está ajudando. Agora vai vir logo, naquele dia os céus serão destruídos com fogo, tudo que há no universo ficará derretido. O que tem no universo, gente? O que tem aqui nessa galáxia? Essa galáxia aqui, com esses planetas, né, Lua, isso aqui só é uma fração do universo. Aqui está dizendo, tudo que há no universo ficará derretido. Vai derreter tudo, vai mudar tudo. Porém, Jeová, o Deus vivo, prometeu a nós, e estamos esperando um novo céu, uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele, do Criador. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, faça o possível para estar em paz com Deus e Jeová, sem mancha. Olha o que a Bíblia pede aqui, a Escritura, sem mancha, sem culpa diante dele. Lembre que a paciência do nosso Adonai, Senhor, né, é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido, aí vai falar de Paulo, o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. Paulo é quem eu prego, né? As 14 cartas é o que eu prego. Já preguei mais de 700 mandamentos. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, são 14. Quando escreveu a respeito disso, da salvação, nas cartas dele, algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e fracos na Emoná, né, explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas, e assim eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, Kefa dizendo, 2 Kefa 3,17, já sabem disso, portanto tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais. Eu li lá em 2 Kefa 2, né? Kefa, você fala Pedro, dizendo que os líderes religiosos, os falsos mestres, eles olhariam as mulheres e teriam desejo de fazer sexo com elas, né? É o que mais tem dentro das igrejas. São imorais, nesses pastores. Mas vocês, meus amigos, profetas também, né? Doutores, tudo imorais, né? Pecados ocultos. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Porém, continue a crescer na graça e no conhecimento de nosso Adão e Salvador Yehoshua Mashiach. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Olha, que Jeová, o único Deus e Pai, o Criador, e seu Filho Yehoshua Mashiach, nosso Salvador e mediador entre Deus e Pai, Jeová e a humanidade, abençoe essa palavra nessa hora. Amém.